Olá, tudo bem? Hoje é 30 de setembro, quarta-feira, acabou o mês de setembro, amanhã já é outubro e o ano está passando aí até de forma rápida, né? Apesar da pandemia, as pessoas presas em casa, o ano já está chegando na tua reta final, indo aí então para o último trimestre. Vamos hoje então com as principais notícias aqui do canal Plural, né? Para você, espectador da nossa TV comunitária. Vamos lá, quarta-feira, 30 de setembro de 2020. Então, só para lembrá-lo, né? Você que tem aí o auxílio emergencial, hoje está liberando a parcela então de R$300 para aqueles que têm o número 0 no final do seu NIS, né? Lá do seu número. Então, confira, veja se o auxílio entrou na tua conta corrente, faça bom uso dessa ajuda, né? Governamental. E ontem teve então o primeiro debate entre o Trump e o candidato, né, o Biden. Foi um debate bastante conturbado, com bastante interrupção entre as partes, não respeitaram a pauta, a agenda e com muitas acusações pessoais entre ambos, né? Então ficou ali um debate bem tumultuado, o que prejudica então o eleitor norte-americano para ouvir as propostas claras. O que chamou atenção, principalmente o que nos toca aqui no Brasil, né, é que o candidato então Biden, o democrata, ele é a favor de uma intervenção na Amazônia, ou seja, ele defende que os outros países do mundo devem então intervir sim na Amazônia por conta do fogo. Enfim, né? Antes ele cuidasse lá das propostas para combater então o fogo na Califórnia, no norte do país, cuidar dos furacões que afetam então o sul dos Estados Unidos e causa grande devastação, e fica querendo cuidar de outros países. Então, em minha opinião, não é uma boa bandeira de um presidente da República, principalmente da maior potência do mundo, quando vem com esse assunto intervencionista em outras soberanias. Mas enfim, esta é a minha opinião, cada um tem a tua, e o importante é destacar que o debate ontem foi muito confuso, bem conturbado, com bastante acusações entre as partes. E voltando aqui para o assunto do Brasil, então, em São Paulo, a Polícia Federal deflagrou então a Operação Rei do Crime e fez apreensões assim astronômicas em termos de valores de itens de luxo, algo em torno de 750 milhões de reais foi apreendido. É muito dinheiro, é muito item, né, de luxo, e também barcos, casas, relógios, helicóptero, enfim. Mas foi uma grande operação da Polícia Federal aí, contra o crime, então. E esse é um braço, né, que atua junto ao PCC. Então a Polícia Federal nesse sentido está de parabéns, porque o combate ao crime tem que ser cada vez mais ostensivo, sim, inteligente, e acabar com essas correntes que estão permeadas na política, permeadas na sociedade, dentro da própria polícia, né? Que é o primeiro comando da capital, o PCC, que, enfim, está em toda parte. Então precisa sim que haja o combate contra o crime. O Bolsonaro, então, o presidente Bolsonaro sancionou a lei aí que deixa mais rigorosa as penalidades para as pessoas que maltratam animais, né, cães e gatos, animais domésticos. Então foi sancionada a lei que prevê aí prisão de até 5 anos para pessoas que maltratarem esses tipos de animais, né? Ou seja, por abandono, ou maltratar mesmo, batendo, queimando. Há muita barbaridade com relação
como ainda o ser humano, né, trata os animais. Isso vale para os animais domésticos e vale também para aqueles animais que são criados muitas vezes de forma irregular por aí no Brasil, né, em cativeiro, às vezes animais forçados ao trabalho, como é o caso de cavalos, né, que são aí para puxar carroça, e às vezes esse carroceiro ele não dá um tratamento adequado ao seu animal, explora até que ele caia de cansaço muitas vezes e morra. Então a lei é importante porque o ser humano precisa aprender a conviver em harmonia, né, com os animais e principalmente com aqueles animais que o ser humano assume responsabilidade, né, de criá-lo. Então, se você tira o bicho lá do seu habitat natural, que já é um crime, em minha opinião, então que pelo menos cuide com decência. Um animal doméstico também precisa ser cuidado com decência. Então foi sancionada a lei aí, que prevê aumento de pena para maus tratos contra os animais. Uma notícia triste, né? O primeiro paciente então curado de HIV, né, faleceu, veio a óbito. Ele morreu de leucemia, né? Foi um câncer. Ele foi diagnosticado com leucemia em 2006 e viveu esse tempo todo ainda, né, com câncer, né, com esse problema. E ele que foi curado do HIV por uma técnica que usa transplantes, né, de outras células de pacientes que naturalmente são imunes ao HIV. A gente tem essas pessoas, né, que são imunes ao HIV, né? São casos de estudo. Então a ciência desenvolveu uma técnica que por meio de transplante dessas células, né, compatíveis a um paciente com HIV, acabava causando a cura. Então ele viveu por um bom tempo, né? Esse primeiro aí paciente aí que foi curado do HIV e hoje veio a óbito então por câncer, no caso a leucemia. Mortes por Covid no Brasil já passa aí de 143 mil, né? Ontem a gente noticiou que o mundo já passou com mais de 1 milhão de mortes, né? E o Brasil então fica com 14% de todas as mortes no mundo por Covid-19. Falando agora um pouquinho de notícias regionais, aqui para a cidade de São José dos Campos, que é onde está a sede do Canal Plural, né? O que tem acontecido? Estabelecimentos comerciais estão sendo multados por conta, obviamente, de não respeitar a lei do isolamento, a lei de funcionamento, então, dentro do contexto de pandemia. Alguns não, muitos já foram multados, o que de certa forma é justo, tendo em vista que a lei tem que ser cumprida. O que não é justo, muitas vezes, é essa exagerada lei que proíbe, como por exemplo, os buffets infantis, outros de funcionar, quando você tem depois bares e restaurantes e outros estabelecimentos funcionando normalmente. Então a lei está muito falha, muito contraditória, mas toda lei, mesmo que falha, ela deve ser respeitada, e nesse caso as autoridades então municipais agindo com rigor e multando os estabelecimentos. Fica só a crítica: será que não é melhor fazer uma campanha ou então passar antes do horário encerrar e falar: pessoal, está aqui o aviso, se não fechar nós vamos ter que multar? Mas não é isso que acontece. Tem relatos de bastante bares e restaurantes também, padarias, né, que na verdade passa 5 minutos, aí o agente então municipal entra dentro do estabelecimento e aplica a multa, né? Enfim, fica ali na esquina esperando para multar. Aquela atitude covarde, lamentável, né? Igualmente das pessoas que são agentes de trânsito, muitas vezes, que fica com o radar escondido, né? Ou seja, eu acho que as leis têm que ser difundidas, precisam ser claras e ser cumpridas. Agora, quando dá aquela ideia, né, de pegadinha, de vou esperar aqui 1 minuto, 2, 5 minutos, até que seja 15 minutos para depois ir lá multar. Poxa, se estava já na zona, né, ao redor, por que não foi antes falar: por favor, olha, nós vamos ter que multar se você não fechar?
né? Fazer algo preventivo e não pesar a caneta em cima do estabelecimento que já tem sofrido bastante com os números aí de queda de faturamento e outros custos que devem ser incorridos, né, por conta da pandemia. Então, nem tanto o céu, nem tanto o inferno. Eu acredito que o equilíbrio aí entre as partes é a melhor forma de enfrentar essa situação. Ainda em São José dos Campos, então, pegando aqui a minha colinha, a Polícia Militar flagra desmanche ilegal no Parque Interlagos. Então, a Polícia Militar, então, fazendo o seu papel, né, que é de combate ao crime, e descobriu ali um desmanche, né, de carros e motos no Parque Interlagos e foi lá, então, fazer a apreensão. Isso tem que acontecer com mais frequência, o combate ao crime tem que ser duro, né? E os policiais precisam sim ser respeitados e precisam fazer o teu papel, que é multar, né? Que é apreender, que é investigar e combater o crime. Isso em todas as zonas da cidade, em todas, né? Desde a zona extrema, a zona leste, que é muito problemática aqui em São José dos Campos, com um crime bem organizado. Na zona sul também, zona norte, né? A zona oeste também tem ali alguns focos e na zona central também. Então, o crime está aí, ele é visto, né, pela população e poderia ser melhor combatido, né, com maior rigor, desde ações um pouco mais simples, como por exemplo, combater o consumo de crack nas redondezas aí das ruas, né, as principais ruas de São José dos Campos, que acontece à vista de todos, né? Parece que os únicos que não enxergam isso são as autoridades públicas, mas está lá, né, ali perto da Nelson Dávila, por exemplo, perto do ginásio ali da associação, na rua de trás, um grande consumo de crack ali, né, e ninguém faz nada. Próximo também das imediações aí da Praça Afonso Pena também ocorrem. E também outros consumos de drogas nas zonas também mais privilegiadas, né? Como no Aquários, no Urbanova. Isso ninguém faz nada, né? Enfim, a polícia tem que fazer o seu trabalho, tem que ser valorizada e combater também aquilo que está à vista, né, da população, que não é possível que a polícia não enxergue. Então, dupla é presa por tráfico de drogas no Jardim Pararangaba, em São José dos Campos. As imagens passaram aí, a quantidade de drogas é bastante alta e quando a polícia vai para cima, faz o seu trabalho, ela pega e detecta, né, o agente do crime. Então, não podemos parar de combater isso. Voltando a falar um pouquinho de assunto um pouco mais nacional, mas que tem um gancho aqui para a nossa área aqui de São José dos Campos e todo o Vale do Paraíba, vamos bater na tecla do Pantanal, então, que continua queimando, né? O calor lá é intenso, o Pantanal já teve queimado aí 23% do seu bioma, que é muito considerativo, muito considerável, né? E se você for fazer uma comparação com o ano anterior, essa área queimada já superou em mais de 100%, né, a do ano passado. Obviamente a gente já falou dos motivos aqui, muitos deles sim é por conta do clima que está extremamente seco, só que se não fosse o ser humano atear fogo, né, não pegava fogo com tanta facilidade assim. Então o fogo ele é criminoso no Pantanal, né? O fogo aí que é causado por natureza o problema não foi esse. Já tem várias investigações que o fogo foi posto de forma criminosa e numa guerra, né, política muitas vezes, né, e econômica. Então há acusações de que o fogo foi posto, por exemplo, por agricultores, há acusação de que o fogo foi posto por militantes aí contra o governo para criar o caos. Então acontece de tudo, que é uma vergonha, né? Porque é o ser humano colocando fogo na sua própria casa por questões ideológicas, né, ou econômicas. Só que se a gente destruir a nossa casa, nem ideologia e nem economia fica de pé.
Então é muito egoísmo e muita falta de caráter aí do ser humano nesse aspecto. E o banhado, então, que é o nosso ícone que nós escolhemos aqui no canal Plural, o fogo também não para, né? Desde que a gente tem noticiado aqui no canal Plural, a gente percebe e a gente recebe informação, né, de outras pessoas que fotografam, filmam, que o fogo tem acontecido. Às vezes acontece bem no final da tarde, às vezes acontece logo ao meio-dia e fica causando aí um problema para todos, e até de noite, né? Assim, onde parece que todo mundo já está dormindo, aí colocam fogo. Ou seja, o crime está acontecendo debaixo dos olhos das autoridades e ninguém faz nada, né? Os motivos todos nós já falamos aqui, o que isso causa e por que isso acontece. A gente só fica com a pergunta, né? A quem interessa que isso continue no Vale do Paraíba, né? E em São José dos Campos. Enfim, nossa campanha aí, #BanhadoVivo, vai continuar até que as autoridades tomem de fato providências e melhore também a vida das pessoas que ali estão, né? Morando em situação, no caso do banhado, de insalubridade. Então, precisa ser resolvido. A previsão do tempo para a semana e até domingo no Vale do Paraíba, então, é de muito sol, muito calor, assim como no Pantanal também, temperaturas altíssimas, aqui não tão altas assim, mas com muito calor, aí em torno de 35, 36 graus, céu aberto, poucas nuvens, e segundo a previsão, a chuva pode ser que chegue no domingo, né? Estava previsto para segunda-feira, antecipou um pouco, talvez chegue no domingo, que é muito importante porque a vegetação está precisando. Depois, se não chove, a gente acaba tendo problema também com o abastecimento de água, enfim. Então, vamos fazer torcida para que a chuva venha o quanto antes, porque é importante. A praia é bom, o parque é bom, mas a chuva no Brasil ela é muito de tempestade, né? Então ela vem forte e depois ela já acaba e dá para aproveitar o resto do dia. Não fique contra a chuva não, porque ela é importante para todos nós. E reforçando aqui, o último assunto de hoje. Encerra então as inscrições para o vestibular do ITA, né? Nessa data, 30 de setembro, quarta-feira. Você que quer então fazer a prova do ITA, tentar entrar no ITA, que é uma grande, em termos de reconhecimento, né, como uma ótima universidade, o prazo acaba hoje. Então, corra lá se você ainda não foi, não vai ser eliminado já porque não participou da inscrição. Então, essas foram as informações de hoje aqui do canal Plural, para você, nosso espectador. Vamos reforçar que teremos a apresentação, então, com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos a partir do dia 10 de setembro. Para ser mais preciso, nós vamos começar a exibir essas entrevistas que já estão sendo gravadas a partir do dia 12, segunda-feira, com cada candidato à Prefeitura de São José dos Campos. O canal Plural já entrou em contato com todos os candidatos, todos, sem exceção, tentando por telefone, por via mensagem, pelas redes sociais. Alguns responderam, outros não, né? Então, assim, o nosso prazo para fazer as gravações é no máximo até a próxima semana. Se você, candidato, não entrar em contato conosco para gravar, fazer um agendamento, gravar, você vai perder esse espaço aqui no canal Plural, e quem vai aparecer então e falar com o público, né, porque é importante, é aquele que gravou. Depois do dia 12 de outubro, nós não faremos mais gravações, respeitando aqueles candidatos que gravaram dentro do prazo. Então não importa se vai ser 1, 2, 3, 7 candidatos que gravaram. Os que gravaram vão ao ar no mesmo horário, com o mesmo tempo para todos os candidatos, com as mesmas perguntas, né? Então precisa entrar em contato com a gente, o candidato, fazer um agendamento, passadas as perguntas e ele grava então, dando a sua visão, falando com
o munícipe de São José dos Campos. Então fica o alerta. Você candidato a prefeito e que valoriza a opinião da população e que valoriza a TV comunitária de São José dos Campos, você precisa entrar em contato conosco e fazer o teu agendamento. Então essas foram as principais informações de hoje. Fica esse nosso apelo, né, para você, candidato, e reforçamos. Participe da nossa página no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você que tem assinatura do canal 3, tem assinatura da NET, no canal 3 você sintonizando vai acompanhar a nossa programação, né? Então quem tem assinatura da NET, claro, pode acompanhar no canal 13 a nossa programação e também em breve na Vivo Fibra. Então muito obrigado pela tua audiência, por fazer o canal Plural cada vez melhor com seus comentários, com a tua crítica, e faça sugestão, venha participar conosco na TV comunitária de São José dos Campos. Um grande abraço a todos e voltamos amanhã.